Começar. Olá pessoal, mais uma vez aqui no Grapecast, fazendo um conteúdo exclusivo aqui, buscando engrandecer, enriquecer a nossa cultura da cidade, da região de Jundiaí, trazendo sempre pessoas de destaque na esfera, na cena de inovação da cidade. E hoje eu estou com o Guilherme Brugnoli. Bem-vindo, Guilherme. Valeu, Borim. Valeu. Vai ser um prazer falar aqui com vocês hoje. Gente, o Guilherme, para quem não conhece, é empreendedor raiz, teve uma passagem muito legal por empresas grandes que conseguiram escala e ele mesmo acabou arregaçando as mangas para desenvolver. Começou com a Wallbox já como primeiro negócio, um negócio que deu muito certo. Não sei se vocês conhecem, a Wallbox faz o serviço de assinatura de cosméticos, né? É uma das grandes no mercado, deu mais que certo. E eu sei que vocês estão sempre buscando expandir, né? Já demos palco para a Wallbox lá no Grape Valley. Foi muito legal escutar você falando sobre isso. Mas hoje o assunto é outro. Vamos falar de... Para começar a falar de empreendedorismo em série, né? Em serial, porque o Guilherme já saiu da operação da Wallbox, está no conselho e agora está lançando uma nova startup, né? Então, a intenção hoje é explorar ao máximo o que ele tem para contribuir, para compartilhar. O Guilherme é um cara muito aberto. E, como sempre, nós do Grape Valley queremos incentivar essa cultura, técnicas de inovação, técnicas de empreendedorismo em escala. Então, vou começar te perguntando um pouquinho sobre a Hyperfy, que é a nova startup que você está fundando. Tem sócio, não tem? Como que está sendo essa estruturação, Gui? Tá. Meu, acho que, Borinho, uma coisa que eu aprendi, até pela UAU antes, é muito difícil a gente construir alguma coisa sozinho. Então, é super importante você tentar, de alguma forma, achar pessoas complementares ao seu perfil que vão te ajudar ao longo da jornada. Então, sim, eu tenho 2 co-founders que estão comigo ali, um focado em produto, um focado em tecnologia e eu um pouco mais sonhador, assim, né? Correndo para o mundo o que está acontecendo. Ah, legal. Dizem que as startups precisam de alguém que saiba desenvolver produto, alguém que saiba vender, que, aliás, é um dos mais importantes, né? Você está um pouco por aí. E alguém que conheça profundamente o problema. Vocês conhecem o problema? Eu vivi esse problema muito forte, né? Você falou até da UAU. Na UAU a gente lidou muito com micro e nano influenciadores. E hoje é muito complicado. As ferramentas são agências, é pouca tecnologia, tem pouca confiança no que está acontecendo ali. Então, sim, acho que a gente conhece muito. Muitos já sofreram as dores do problema. Muito bem. Gui, então fala um pouco pra gente sobre a Hyperfy, o que faz, qual que é a proposta. Eu sei que está sendo lançada agora, está entrando em operação já com alguns MVPs e clientes reais. Por favor, divide com a gente um pouquinho dessa problemática. Tá. Meu, uma coisa que a gente sofreu muito na UAU, acho que para explicar a Hyperfy eu vou ter que contar um pouco da história, que fica mais claro. Quando a gente ia lidar com micro e nano influenciadores, a gente fazia o que quase todas as marcas fazem hoje, planilhas coloridas no Google Drive. Ou seja, insustentável, né? Porque troca a pessoa que está mexendo naquilo, já não sabe o processo. Aí, além disso, quando eu fazia uma campanha com você, por exemplo, eu tinha que ficar te implorando para me enviar os seus números. E quando você me enviava os seus números, era um print do seu Instagram. Pô, como é que você pode ter confiança, né? Como é que você vai conseguir fazer uma campanha, separar budgets altos? Se o público é adequado ou não. Exato. Então, acaba ficando tudo muito informal, né? E aí, o que aconteceu ao longo dos anos? Começaram a surgir agências um pouco mais dedicadas a isso. E elas conseguem resolver de alguma forma, mas sem tecnologia. Elas conseguem pegar um estagiário e ficar lá, olhando tudo que ele está fazendo, tudo que esse influenciador está postando. E aí você vai e joga numa planilha, que é aquela mesma colorida, e aí depois a gente, uma vez por mês, faz um PPT para mandar para a marca. Não existe mais isso hoje, você fazer uma campanha e esperar um mês, né? Você tem que olhar o que está acontecendo. Então, o intuito da Hyperfy, assim, bem direto, é fazer com que a marca consiga criar uma campanha igual ela faz no Google Ads, igual ela faz no Facebook. Ela vai lá, ela fala o público, ela fala para quem que ela quer atingir, quanto que ela quer gastar e roda, né? Ela não tem que se preocupar com mais nada. E por que a gente está focando nisso? Porque a gente entende de tecnologia, né? Eu acho que para a gente conseguir resolver esse problema tem que ter muita tecnologia. E aí a gente já criou o nosso Pixel, a gente já criou um monte de ferramentas que vão auxiliar a fazer toda essa medição e devolver para a marca da maneira que ela
está acostumado a ver no Google Ads. Num relatório Exato. minimamente adequado. CPA, CPI, CPL, enfim, todos esses Cs da vida, ela vai conseguir acompanhar. E do lado do influenciador, uma dor que a gente viu muito, pensa numa... A gente usa sempre uma metáfora lá quando a gente vai falar com os fundos. Pensa numa praia com umas ondas muito fortes assim, e aí tá lá um monte de influenciador nadando querendo passar essa barreira. Meia dúzia só passou. Porque é aquela galera que já tem estrutura, tem dinheiro, conseguiu construir um time. Quem que são esses? Casimiro, Saad, Sampaio, enfim, essa galera. O restante tá ali, não vou falar morrendo na praia, mas tá lutando na praia. A ideia da Hyperfy é ser esse catalisador, né? Então, dá uma prancha para ele conseguir passar tudo isso. Democratizar também, Exato. então, acesso realmente a anunciantes, né? A verbas maiores. Exatamente. Hoje, no Brasil, 86% dos influenciadores, ou quem se diz ser influenciador, ganha menos que $500 por mês. Ganha muito pouco, né? E não é que desses 86 a maioria está próxima a 500. Não, a maioria está próxima a zero, a $100. Ou seja, tem muito espaço aqui. O Brasil hoje é o top 1 no mundo e a gente mais tem pessoas que compram por causa de influenciadores. O intuito da Hyperfy é colocar tecnologia nesse jogo. O budget de mídia ele vem mudando. Se a gente olhar, 50 anos atrás, quem que fazia a mídia? Globo, sei lá, os canais de TV ou jornais, revistas impressas. Aos poucos isso foi mudando para as tecnologias. Surgiram Google, KD, Yahoo, depois redes sociais e agora está indo para influenciadores, né? A gente vê cada vez mais por causa desse negocinho aqui. Vai lá, faz um vídeo aqui, a gente pode fazer uma live igual essa e começar a influenciar a opinião das pessoas, né? Interessante. Acho que o Guilherme não mencionou, né? Mas eu sei que a Hyperfy está preparando uma questão realmente de inteligência artificial para fazer essas comparações. Ou seja, eu saio do opinativo e passo a realmente cruzar público, né? A ponto de poder admirar e analisar quais são os seguidores daquela marca para ver quais são os influenciadores que falam para seguidores semelhantes, né? Como Exatamente. que é isso, Gui? Hoje, como você falou, a gente lançou o MVP e ele basicamente pega tudo que você escreveu sobre o que você quer como campanha, transforma isso em números, vamos falar assim, para ficar mais fácil. E do outro lado eu pego tudo do influenciador. Então, qual que é a bio dele, os posts, quem que dá like, enfim, transformo isso também tudo em número. A gente joga num gráfico. E aí a gente vê qual que está mais perto ali. O match. Exato. Então a inteligência artificial funciona mais ou menos assim, né? A gente criou o nosso próprio modelo fazendo tudo isso. Excelente. E hoje a gente consegue rodar em questão de 1 segundo, já tem uma lista pronta ali com os 25 melhores influenciadores para cada marca. Legal. E aí o usuário vai escolher desses que são sugeridos ou você quer rodar igual o Google, que realmente é autônomo a plataforma? Essa é uma questão que a gente ficou se debatendo lá há muito tempo. Agora, a gente simplesmente te envia essa lista. Por quê? Porque a gente fez algo gratuito. Então, você pode entrar lá, gratuitamente rodar 500 mil briefings, quantos você quiser. E você sempre vai ter essa lista. Só que a gente já está resolvendo 1/3 do seu problema, que é a busca. A gente já está te dando isso em questão de segundos. O que a gente vai lançar mês que vem é todo pós, né? Então, você vai falar, legal, Gui, gostei desse cara aqui, eu quero fazer a campanha. Você pode fazer dentro da Hyperfy, Perfeito. assim como você faz a do Google Ads. Perfeito. E aí a gente está testando muito esse parte visual. A ideia é que seja como um Google mesmo. Então, pelo menos a parte do search vai ser um Finder ali onde você vai buscar, vão aparecer os cardzinhos, os influenciadores e você vai fazer tudo isso visualmente. Show de bola, parabéns. Me conta um pouquinho, tem alguns segmentos que são mais propícios, inclusive, a fazer esse tipo de campanha com influenciadores? Eles são conhecidos? Tem alguns segmentos que deveriam ser testados mais do que estão sendo testados hoje? Qual que é a sua visão? Hoje, eu diria que os segmentos que envolvem beleza e Bem-estar. Autocuidado ou bem-estar, isso é o que mais a gente vê. Por quê? Porque quando você fala de uma maquiagem, você vê a pessoa passando na hora o produto e já vendo o resultado na hora, né? Isso converte muito, isso engaja muito. Então, hoje aqui no Brasil, se eu não me engano, fashion ou lifestyle e make-up está entre os 3 primeiros nichos assim de influenciadores mais seguidos. Humor também tá, né? Porque o brasileiro gosta de ver essas coisas, mas quando a gente fala de produtos mesmo, fashion, lifestyle e maquiagem são os principais.
Ô Gui, nós que consumimos conteúdo digital, a gente via muito frequentemente pessoas, né, influenciadores, falando de produtos. Ah, recebi aqui um teclado da Holland, e o cara vai fazer tal o processo todo. E mais recentemente tem alguns vídeos que explicitam muito claramente que aquilo é um patrocínio, é uma ação patrocinada. Né? Tá tendo uma certa evolução disso, né? Isso permite com que uma pessoa que tem um canal do YouTube que fala sobre física faça uma propaganda de um aplicativo, por exemplo, de matemática ou aulas online, coisa assim. Como que você acha que vai ser essa evolução e quais influenciadores devem estar mais, vamos dizer assim, uma tendência futura de proliferação versus os mais antigos que falavam que estavam usando os produtos que estavam lá propagandeados? Eu acho que vai seguir essa linha que você comentou, porque antigamente os principais nichos eram de fato moda e maquiagem ou skincare, né? Porque as pessoas estão usando os produtos. Mas agora a gente vê cada vez mais micro e nano influenciadores tendo um engajamento muito grande com quem segue eles. Eles de fato são os formadores de opinião. Teve uma marca pra gente, enfim, a gente está testando com dezenas de marcas e uma delas muito grande falou pra gente, pô Gui, eu fiz uma campanha com ator global aqui, nossa, gerou um awareness muito grande, mas não vendeu nada. Não vendeu. Não vendeu. Agora, quando eu faço lá com o fulaninho do interior da cidade tal, com 50 mil seguidores, eu vendo tudo. Porque essa galera pequena, ela de fato tem seguidor que acredita no que ela fala. Então, eu acho que o movimento, eu não consigo te dizer quais nichos eu acredito que vão ser mais ou menos, porque eu acredito que tudo tende a ir para essa linha de influencer. Eu acho que para você ter uma noção, o Goldman Sachs soltou um report um mês atrás falando que o mercado de creator economy no mundo vai chegar a $500 bilhão em 2027, ou seja, daqui a 4 anos. $500 bilhão é o mercado de beleza hoje no mundo. Então, olha a proporção de crescimento que esse negócio vai ter. Hoje, creator é 100, 120 bi. Então, ele tende a crescer 5 vezes quase nos próximos anos. Então, eu acho que todos os nichos que têm pessoas engajadas nas redes sociais vão ter influenciadores para direcionar o conteúdo para elas. Sempre tem um líder para falar, Exato. né? Uma pessoa que tenha mais credibilidade que as Exatamente. outras. Né? Interessante. E como é do ponto de vista do influenciador, né? Quais são as condições de trabalho que ele encontra em geral, as dificuldades e como que a plataforma e esse ecossistema vai ajudar eles? Tá. Quando a gente fala dos micro e nano, eles são influenciadores que hoje têm pouco contato, digamos assim. Eles têm que estar ou linkados a uma agência ou conhecer pessoas que conhecem marcas, né? Se a gente, eu já volto neles. Quando a gente fala dos grandes, de milhões para cima, eles já estão muito estabelecidos. E muitos deles têm uma postura de que, não vou abaixar meu preço é esse, você faz se você quiser, se não quer, tem quem quer, né? Isso é muito ruim, né? Por isso que eles estão diminuindo, né? Tem outliers, tipo a Virgínia, que aquilo ali é absurdo, mas no geral, a gente vê uma onda muito maior nesses micro e nano. E o que eu acredito é realmente por isso que a gente está criando a Hyperfy, né? Para realmente suportar toda essa onda que vai surgir e vai ficar cada vez mais forte daqui para frente. É a cauda longa. Exato. Então, é isso. A gente não está mirando nos grandões ali, a gente está mirando exatamente na cauda longa. E que tipo de remuneração os influenciadores hoje aceitam? Qual a tendência que você vê nesse mercado? Hoje, 60% mais ou menos faz aquele conteúdo pago, que é simplesmente um post. Só que ele deixa de fazer um collab, ele deixa de fazer um white label, ele deixa de fazer um licenciamento de conteúdo, ele deixa de fazer um UGC, que é o conteúdo que ele mesmo gerou e tal, para a marca usar da maneira que ela quiser. Ou seja, não é porque ele não sabe, é porque ele não tem recurso, ele não tem ferramentas que ajudem. Então, do lado da Hyperfy, a gente vê todos esses caminhos de monetização. Não é só, um cupom para vender essa garrafa aqui e você ganha comissão. Não, não é só isso. Às vezes ele quer uma foto minha com a garrafa para ele usar onde ele quiser. Ou às vezes ele quer fazer uma garrafa by Gui. Enfim, dá para fazer muitas coisas. Hoje a gente está focando, a gente vai focar na verdade em duas só, que é a produção do conteúdo para vender, então no Instagram, para vender ou fazer awareness, ou a produção dessa foto para a marca usar como ela quiser. Então vão ser esses dois. Mas, por exemplo, pegando o gancho da UAU, na UAU a gente já teve o white label, ou seja, assinatura com o nome de uma influenciadora que a gente fazia toda a operação. Isso deve voltar a acontecer muito em breve.
Então, você está falando de cosmético exatamente. que tem a marca da influenciadora. Hoje existem, né, diversos cosméticos no Brasil que tem Mariana Saad ou a própria Virgínia, né? Lá fora isso é muito mais forte já, nos Estados Unidos principalmente. Então, acho que micro e nano, eles vão ter cada vez mais possibilidades, além só daquele conteúdo pago, daquele post patrocinado, que é o mais básico de todos. E falando um pouco para o empreendedor, né, que está aqui na nossa região, como que ele pode usar isso, né? Acho que surge sempre essa pergunta, né? Poxa, eu tenho a minha empresa, eu queria falar um pouco sobre serviços de secretária compartilhada, por exemplo. Como eu vou, de fato, fazer o approach desse influenciador? Tá. E do ponto de vista de trocas também, a gente sabe que tem muita permuta. Como que é esse processo hoje em dia? Tá. Tem muitos influenciadores que aceitam permuta. A UAU, no começo, era só isso. Onde eu enviava uma box para ela e ela simplesmente divulgava aquela box no canal dela. Não pagava nada, simplesmente enviava a box. Por que ela fazia isso? Porque a gente já envia um valor agregado alto na box e também a UAU era uma marca legal para ela estar relacionada, né? Então a gente conseguia. Depois de um tempo a gente passou a monetizar isso. Então você ganha um valor para cada venda que você quiser. Acho que vai ali. Só que hoje, imagina você falou, eu quero fazer uma campanha para secretárias compartilhadas e tal. Sem fazer a propaganda da Hyperfy aqui, mas a maneira que você vai fazer isso hoje, você vai ter que ou buscar no Instagram influenciadores que de alguma forma falem algo que você quer, mais ou menos. Como que você vai buscar? Não sei, você vai ter que ir lá no Explorar, buscar hashtag, ou achar pessoa que conhece algum, e achar similares. Essa é uma opção. A outra, você vai buscar uma agência. E você vai chegar na agência, ter uma conversa e falar, eu quero achar influenciadores e tal. O que eles vão fazer? É exatamente o seu trabalho. Só que pelo menos você vai estar pagando eles, mas sem tecnologia ainda. E agora, que é o que a gente acredita, é esse self-service. Então, do mesmo modo que você pode no Google Ads fazer uma campanha, você entra na Hyperfy, descreve o tipo de influenciador que você está buscando, você já vai ter acesso a todos eles. Gui, me surge aqui uma pergunta que eu acho que é relevante para todo mundo que viu nascendo as redes sociais, viu o Facebook virando um monstro, depois veio o Insta. E a gente teve algumas experiências que eu diria que não foram muito agradáveis aos influenciadores e às marcas, né? O que a gente via, por exemplo, eram grandes portais querendo o UGC, né, que é o conteúdo gerado pelo usuário, fazendo seguidores para esses geradores de conteúdo, porém, no momento seguinte, zeravam o orgânico desses produtores, né? Então, basicamente assim, eu monto o meu público, tenho 8.000 seguidores, porém, no momento seguinte, nenhum dos meus seguidores recebe mais as minhas postagens organicamente e eu tenho que pagar absolutamente por uma coisa que eu ajudei o Facebook naquela época, por exemplo, crescer. Isso, para mim, foi um tiro no pé para o Facebook. Sim. Mas a minha pergunta é sobre o lado do influenciador. Então, como é que ele fica se ele não criar um público com os esforços próprios e com o mailing próprio? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, recente, inclusive, do LinkedIn. O Ricardo Amorim é um cara dos mais seguidos como influenciador no LinkedIn. Sim. E ele rapidamente percebeu que ele precisava capturar esses leads para mandar uma newsletter, para mandar um e-mail. Então, ele se preocupou em desenvolver estratégias para converter os dados desses seguidores, para que no momento seguinte, onde o LinkedIn, de alguma forma ou por algum motivo, zerasse a propagação orgânica do Ricardo Amorim, ele teria todos os seguidores catalogados e poderia continuar influenciando. Como que você vê isso? Existe um risco aí mesmo de uma alta dependência de plataformas como o Instagram? Existe muito, assim. E eu acho que o caminho que o Ricardo tomou é exatamente o que alguns outros já estão tomando. Eles precisam, de alguma forma, conseguir chegar no público deles sem depender necessariamente do post que ele está fazendo na rede social. E existem diversas formas disso. Você pode... Tem algumas ferramentas de automatização que você coloca bots no seu stories. Então, para cada reação, você já consegue enviar uma mensagem e pedir o e-mail dele. Coloca isso numa planilha, começa a montar a sua própria base, para de alguma forma você de fato não ficar dependente 100%. Acho que não tem como não ser dependente. Acho que esse é o primeiro ponto, porque o influenciador ele está no social, né? Ele está na rede. Então não tem como ele não ser dependente de nenhuma. O que eu acho que ele tem que ter em mente é como que ele faz essa dependência ser cada vez menor, né? E exatamente isso, criar a sua própria base, a sua própria maneira de chegar nesse cara na rede,
na caixa de entrada dele, acho que é o melhor caminho. A gente vê alguns que acabam criando grupos em WhatsApp também. Pagos, né? Fechados. Exato. Tem ferramentas que ajudam a exatamente monetizar isso. De algumas pessoas que eu conheço, você vai lá e você cria assinatura e eu coloco o Borim no meu grupo, por exemplo. Ou a galera que já vai criando esses grupos de e-mails. Tem muitas newsletters surgindo, né? E eu acho que vem muito por isso. Perfeito. E vamos falar um pouco de escala. Você é um cara, até pela experiência que teve aí na Wallbox, que sempre se preocupou muito em usar as estratégias corretas do ponto de vista estratégico mesmo, de se criar startups de escala. Né? Isso envolve, por exemplo, que eu sei que vocês fazem muito bem, trazer pessoas chaves para o conselho, trazer pessoas chaves para o seed, para a parte onde você vai conseguir algum investimento inicial. Então, conta um pouco dessa movimentação e o que você aprendeu na Wallbox que você está conseguindo aí estrategicamente usar na Hyperfy. Não por ser um segredo de negócio, porque o seu competidor vai escutar esse podcast e não vai conseguir fazer igual, mas para compartilhar mesmo algumas dicas com quem está aqui, tem uma startup, quer empreender, mas empreender com escala. Tá. Eu acho que o que eu vou falar agora é um pouco contraintuitivo, mas você só aprende depois. No começo, quando você é muito pequeno, se permita fazer coisas que não são necessariamente escaláveis, né? Na UAU, por exemplo, não era um modelo de machine learning, não era coisa complexa. Era eu na planilha fazendo. Fazendo solver. Mas fazia. A experiência que o cara pegava na ponta era a mesma. Então, acho que no comecinho, não gaste energia em querer fazer uma engenharia de foguete. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Porque você vai gastar uma energia e aquilo vai mudar tanto ainda. Né? Acho que depois de um certo momento, quando você já tiver uma certa atração, o que vale muito você olhar para a escala é no sentido de... Vamos falar do meu mundo que é mais tecnologia, um pouco mais palpável, assim, né? Como é que esse meu processo aqui, ou minha plataforma e tal, foi construída para que hoje ela tem 1.000 pessoas, amanhã 1 milhão, amanhã 10 milhões, né? Um exemplo, a gente estava olhando essa semana Vou falar uma coisa mais técnica e eu já volto no banco de dados e, poxa, tinha uma estrutura lá gigantesca que eu sei que se a gente escalasse aquilo... Não seria sustentável. Ia dar muito ruim. Exato. Mas a gente continuou nela por um tempo porque não tem problema no começo, né? Depois você já tem que ir. Mas eu acho que permita-se fazer coisas que não escalam no começo. Essa primeira... Não gasta energia querendo reinventar a roda. E depois de um tempo... Começa a buscar pessoas, que aí é o que você falou, que já passaram de alguma forma por onde você vai passar ou onde você pretende passar. Né? Poxa, pessoas que já tiveram que contratar 50 pessoas. Beleza, se você acha que você vai chegar em 50 pessoas, converse com alguém que já passou por isso. Né? Porque ele vai te dar o caminho das pedras ali para você não trazer pessoas que não estão alinhadas e tal. Né? Acho que esse é um ponto. São as dores do crescimento. Exato. Né? Se você vai para a tecnologia e você acha que esse é o seu diferencial... Não tem como você escalar se você não tiver alguém que é de tecnologia. Eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho uma startup de tech. E aí quando você vai falar com a pessoa, ela não entende nada. Né? Ela, terceirizou tudo fazer um freela aqui e tal. Não é assim, porque isso também não vai escalar. Né? Então você começa a se cercar de pessoas que você acha que vão te ajudar na sua jornada. As competências-chave, seria isso? Exato. Então... Se a gente está falando de tecnologia, eu preciso de alguma forma ter alguém que já passou por escalar algo de tecnologia, alguém que já passou por contratar muitas pessoas, né? Porque possivelmente vai chegar para lá, alguém que já passou por momentos difíceis de margem ou de falta de crescimento e etc, porque vai acontecer e faz parte. Momentos, né? Exato. Claro. E aí eu acho que tem muita gente que fala, pô, Gui, mas como é que você conseguiu chegar em tanta gente assim, né? Que eu conheço muita gente. Manda uma mensagem, né? O máximo que vai acontecer é você não ter uma resposta, mas você já não tem essa resposta. Então, acho que o conselho que eu dou aqui é, eu quero falar com esse cara aqui do Instagram que eu sei que ele vai me ajudar a escalar o meu negócio. Manda uma mensagem, né? O máximo que vai acontecer é ele não te responder, mas... Com educação Exato. E jeito vai, né? Vai. E aí eu acho que trazendo as pessoas certas... que é o que a gente falou logo no comecinho, trazendo as pessoas que são complementares ao seu perfil e ao seu produto, acho que escalar é meio que uma consequência, né? E um conselho que
que eu tinha do Gustavo Caetano, ele sempre falava pra mim assim, porra, Gui, quando você faz isso aqui, né, faz assim na primeira versão, depois pensa como que você faz isso 10 vezes mais simples, 10 vezes mais barato e que gera 10 vezes mais valor pro usuário. E aí isso aqui, de tanto eu ouvir, já tá intrínseco na minha cabeça, que tudo que eu vou fazer eu já começo a pensar nisso. Então se provoque sempre a fazer, pô, fiz essa garrafa, tá, mas nunca aceita que ela tá na sua melhor versão. Claro. Né? Fica sempre pensando como isso aqui fica mais simples. Que dica legal. Porque simples vai escalar, né? E o mais comum é o contrário, né? A pessoa fala assim, olha, pessoal, tive uma ideia. Aí a gente não, né? As pessoas vão falar sobre o que acham da nossa ideia e a gente começa a se defender. Não, mas ela não é assim e tal, não sei o quê. Não, a gente podia mudar. Não, mas ela é boa do jeito... Parece que ele trata como sua ideia, né? Exato. E a técnica da construção na WhatsApp, nas startups em geral, é você colocar em cima da mesa e não tratar como sua, né? É uma ideia. Destruam, melhorem, façam como quiser, mas não é a minha Feedback ideia. sempre aberto, sempre, assim. E zero ego, né? Porque se tiver ruim... É melhor que te falem que esteja ruim logo, do que... Exato. Quanto antes de falarem, os nãos têm que ser muito rápidos, né? Eu acho que esse é outro conselho também que eu aprendi. Os nãos têm que ser muito rápidos, seja de você dar ou de você receber de alguém. Quanto mais rápido for, melhor, né? E eu acho que colocando isso na sua cabeça, ao longo da jornada, não vai ser fácil no começo, mas depois isso fica automático. Legal. Gui, voltando agora, falamos dos empreendedores Sim. e dicas para eles. Vamos falar um pouco dos influenciadores, né? Eu tenho filhos pequenos e eles acham que é extremamente fácil ser youtuber, né? E que eles ganham muito dinheiro, né? Hoje em dia, hoje ela quer ser youtuber, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa bem recorrente a gente observar isso, né? Mas a gente sabe que nem tudo são flores e deve ser bem pouca gente que, de fato, conhece muito esses caminhos de ganhar muito dinheiro, né? Então, quais são as dicas que a gente pode dar para a pessoa que ou está já nesse mercado de micro e nano influenciadores ou gostaria de entrar, né? Que tipo de competência essas pessoas têm que ter? Conta um pouquinho, dá umas dicas de ouro aí para essas pessoas. Tá. Acho que o principal ponto dessa galera é a autenticidade. Por que micro e nano acaba engajando muito? Porque ele é autêntico no que ele está fazendo, né? Ele não está fazendo aquilo porque ele foi pago para fazer aquilo. Não, ele está fazendo aquilo porque ele acredita naquilo. Que ele não está ganhando muito dinheiro ainda. Então, conteúdos autênticos são os principais, são os que mais engajam, são os que mais trazem pessoas, né? Conteúdos que de alguma forma falam com a dor de quem está ouvindo ou assistindo aquilo. Hoje, por exemplo, a gente estava entrevistando uma menina para uma vaga de social da Hyperfy e ela falou pra gente, eu produzo conteúdo e tal. Aí eu perguntei para ela, tá, mas e qual tipo de conteúdo que mais engaja na sua visão? Né? O que mais deu certo no seu perfil? Falou, quando eu fazia algo que era uma coisa que as pessoas não sabiam, que elas queriam saber, mas não sabiam, né? E ela, no caso, era maquiadora, então, quando eu fazia uma maquiagem no olho, que é mais difícil... Que é o como fazer tal coisa. Exato. É um pouco nessa linha. E aí, simplifica isso, né? Ao invés de você querer fazer um tanto de coisa lá, simplifica. Tenta ensinar de uma forma muito fácil. E aí, quando você coloca o seu perfil, ou seja, a sua autenticidade nisso, você cria um conteúdo que é só seu, que ninguém vai copiar, né? E eu acho que, de fato, a gente vai ver um boom muito grande, não de influenciadores, mas de pessoas que se julgam serem influenciadores, né? Eu acho que isso já, durante a pandemia, aconteceu muito, eu acho que deve continuar, mas vai ter muita essa separação, né? Porque tem pessoas que pegam isso aqui, mas não engajam, não são autênticas, não falam, enfim, não são verdadeiras no que fazem. Então, acho que a gente ainda vai ter muitas pessoas julgando ser influenciadoras, mas isso ainda vai ter uma distância, sabe? Acho que vai acabar separando, assim, porque essa galera, as marcas vão ver, quem produz um conteúdo qualquer, não faz sentido eu estar vinculado a ele, né? E o pessoal que produz um conteúdo autêntico, que fala com a dor de quem está ali ouvindo, vai ter cada vez marca aproximando dele. E para os anunciantes que vão conversar com esses influenciadores, você acha que tem métricas suficientes hoje? Porque é aquilo que você falou, às vezes, quais são suas métricas? O cara te mandava um print de seguidores. De insights que a gente não tem, né, de fato. Hoje no Insta, até nos Reels você consegue ver o número de views que a pessoa teve, mas nas postagens não.
Como é que fica isso? Dá para tirar ouro de pedra aí, para sacar um pouco mais sobre o nível de engajamento desses influenciadores? E eu vou te perguntar também das falsas métricas, como, por exemplo, bots e seguidores fantasmas. Olha, dá, dá para fazer, mas não é simples, né? Não é fácil, não é trivial, é muito complicado. Por quê? Porque tecnicamente é difícil de se fazer e é onde a gente está se apoiando, né? Porque o nosso core é tech, então é onde a gente está olhando para eu conseguir te dar esse relatório super avançado. Hoje, se você for fazer na mão, você realmente vai precisar, vai depender desse print do Instagram do cara, da pessoa. Eu acho que se você fizer aquela campanha que ele fala, essa campanha foi patrocinada pelo Borim, acho que o Borim vai ter acesso a alguns analytics, a alguns insights, mas nada assim como é um Google Ads. Não vai chegar nesse nível. Então, acho que ainda a gente vai viver uma transformação ali com muita coisa acontecendo de métrica. Tem muita coisa chegando nisso. E aí, a outra pergunta era... Não, basicamente como se proteger de bots e Legal. coisas que são falsas, então, né? Eu falo pra galera que número de seguidores é uma métrica de vaidade, né? Que ela não significa hoje, nada. Que a marca ou a agência que se baseia em números só de seguidores, ela tá fazendo totalmente errado. Não significa que porque ele tem 1 milhão que ele vai entregar para 1 milhão de pessoas. Às vezes foi bot. E a maneira mais fácil é ver like. Não necessariamente, porque tem bot que dá like também, né? Mas você consegue ver comentário, você consegue ver interação, você consegue ver os saves, ou você consegue ver os shares. Então, quando você começa a ver essas outras métricas de ação mesmo, assim, aí isso sim vai dizer se aquele influenciador é bom ou não. No nosso caso, a gente olha muito para isso, né? São essas métricas. Não importa que ele tem 10, 15, 20 mil seguidores. Ele tem um engajamento de 15% às vezes. Porque tem mercado, né? Você paga ferramentas e serviços de seguidores. Você compra seguidores. Exato. E tem muita muito gente que disso, faz muitos isso. bots. Né? Isso é triste de ver, né? Acaba sendo poucas métricas e métricas que não servem para nada depois. Mas aí eu acho que é o que eu acabei falando antes. Eu acho que a galera que está indo para esse mundo vai ser cada vez mais excluída, na minha visão. Porque o conteúdo tá acabando, ainda bem, quem anuncia só porque ele tem X milhões e não porque ele engaja. Então, eu acho que esse pessoal que está usando bot, que está usando esse tipo, na minha visão, tende a diminuir, pelo menos o número de ofertas para eles. Boa. Gui, você pode, para fechar, né? Estamos já chegando ao final. Nossa, qual que é, né? Passa rápido. Conta alguns cases para gente de marcas que usaram, não necessariamente pela Hyperfy, que é nova, que está sendo lançando e se estabelecendo agora, com uma proposição super inovadora, mas cases mais conhecidos aí que você gostaria de citar, até para incentivar quem está nos ouvindo como empreendedor e quem está nos ouvindo como influenciador também. Tá bom. Bom, vou falar da UAU primeiro e aí depois abre um leque para várias. Legal. Dentro da UAU, eu acho que o conceito de white label é sempre muito legal, né? Porque não significa que você vai fazer um produto novo, mas sim que você só vai copiar esse produto, entre aspas, e colocar o nome de alguém, né? Então, a gente fez uma box... a gente fez umas 5 já, nos últimos anos, boxes white labels, com várias influenciadoras grandes, onde eu tinha o nome dela, ela divulgava na rede social dela e eu fazia toda a operação. Então, até mesmo essa caneca aqui, né, essa xícara, se às vezes tem um influenciador que é super, sei lá, de café, e faz sentido ter uma xícara com o nome dele, poxa, é simples, eu vou usar o mesmo molde, né, eu só vou por by... sei lá, fulano de tal, ele pode vender o meu produto, ou eu posso ter a linha do produto dele. E é isso que eu te falei sobre pensar simples. Licenciamento. Né? E também sobre simplificar, né? Eu não preciso fazer um negócio super diferente, não. Às vezes eu só quero fazer uma linha, essa garrafa aqui com uma cor exclusiva, alguma coisa diferente para aquele influenciador. E aí eu acho que a maneira aqui é você entender o seu nicho, né? Onde que você está, quais são os influenciadores que você gostaria de atingir, e aí você consegue desenhar uma proposta super exclusiva para ele, né? A gente tem casos aqui no Brasil já agora grandes, né, de marcas que... Acho que a Mariana Sade, se eu não me engano, foi uma das primeiras a ter uma linha própria de maquiagem, né? Que é a da Oceane, que é uma marca gigantesca. A gente tem a Bruna Tavares, que criou
começou lá, acho que com TB Make, e hoje tem loja, tem um monte de coisa legal. Então a gente tem essas influenciadoras grandes indo muito nessa linha de, poxa, a marca tem uma gama grande de produtos, ela separa alguma ali e licencia para a influenciadora, né? Então, acho que quem está assistindo e pensando às vezes, pô, como é que eu chego naquele influenciador e a gente faz uma linha e tal? Primeiro, ver se ele tem fit com o seu produto. Acho que esse é o principal ponto. Não adianta você falar de café e querer trazer alguém que fala de vinho. Tipo, não combina, né? Se ele tiver fit, tenta chegar nele de alguma forma. Conhecidos, enfim. E aí, é sentar e conversar, né? Falar, pô, eu quero fazer essa linha, queria colocar o seu nome. A gente divide a receita, X% cada um. Você divulga, eu cuido da operação. Acho que essa é a maneira mais rápida e fácil. Óbvio que aí tem questões jurídicas, enfim, legais nisso tudo, que é super importante estar amarrado num contrato, mas basicamente é isso, né? A maneira mais fácil. Existem outros, por exemplo... Desculpa, talvez não seja a mais fácil, né, Gui? Porque esse é o modelo de licenciamento, mais fácil, que é mais complexo, na verdade, né? Mas você poderia ter, por exemplo, um modelo de incentivo de vendas, de citação. Esse é mais fácil, né? Sim, quando a gente vai para esse caminho de divulgação, sem dúvida. Sim. O de divulgação é o mais rápido, né? Porque às vezes você não sabe como medir, você pode simplesmente só criar um cupom, maneira mais fácil. Um link marcado. Os parâmetros ali. Mas no sentido de criar um produto, aí sim eu acho que a maneira menos complexa, vamos falar assim, é de você pegar algum que você já tem e só dar uma maquiada nele. Foi um caso incrível que tem o filme Air, né, falando sobre o Michael Jordan. Poxa, a Nike teve lá a sacada de pegar um grande influenciador e criar um tênis, né, exclusivo para ele, né? Exatamente. E foi muito interessante a saga que eles passaram, né? Gui, fica à vontade. Tem mais algum ponto que você queria adicionar? Você é de casa do Grape Valley, então tá sempre bem-vindo a voltar a falar com a gente. Ô, Borinho, acho que a gente conseguiu passar por bastante coisa de influenciadores, assim. Legal. Vale... lidar com micro e não influenciadores não é simples, não é fácil. Porque são pessoas múltiplas relações. Exato. É muita gente, é muita coisa acontecendo. Eles também... Às vezes, se ele só depende daquilo, é uma pressão absurda o dia inteiro no celular. Um dos maiores medos dessa galera é burnout, ou síndrome de pânico, ansiedade, enfim. Porque imagina, você está ali olhando a sua métrica, ela não aumenta, né? O que eu faço? Senão eu não vou ter dinheiro. Então, acho que a maneira correta é, tentar chegar de uma maneira mais tranquila, né? Conversar. Mais balanceada. Exato. Não pense one shot. Acho que tem que ser uma relação, né? Tem que ser algo longo. Até porque se você fizer só uma divulgação disso daqui uma vez, imagina, você pediu para eu divulgar essa caneca uma vez. Meu seguidor que vai ver isso, o Gui nunca usou uma caneca. Uma vez só que ele está usando, não vai dar nada. Tá vendo? Eu vou começar a vender, de fato, para você lá na terceira postagem. Porque aí a galera já vê que isso é recorrente, que eu estou usando. Então, se o influenciador não deu retorno num primeiro post, é normal que isso não aconteça. Outliers que dão retorno porque ele engaja muito, mas o geral é que isso vai dar no segundo, terceiro e daí para frente, porque isso passa a ser rotina daquele influenciador. Perfeito. Gui, super obrigado por você participar. Você que está nos ouvindo aí, fique também, sinta-se convidado para participar do Grape Valley. Acesse aí www.grapevalley.com.br e venha aos nossos encontros uma vez por mês, nas primeiras quartas-feiras do mês. Alguns meses a gente faz de terça, tá? Mas seguindo a gente no grupo é facinho de encontrar. E vem encontrar pessoas como o Gui, que está aqui com a gente hoje. Muita gente fazendo networking e tentando bolar novas empresas que escalarão e muito. Obrigado por compartilhar tudo isso. Eu que agradeço, Borinho. Valeu. Tchau, galera. Até mais, pessoal. E 7 horas, mais um Grapecast falando sobre Web 3.0 e IA, inteligência artificial. Bora lá. Esperamos vocês. Tchau.